Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora falar sobre fisiologia humana. Vamos falar agora sobre sistema endócrino, mas não é qualquer coisa não, viu? Ei, a gente agora vai falar de uma doença, que é uma doença muito conhecida dentro do sistema endócrino. É a famosíssima diabetes mellitus. E assim, quando você pega esse nome, diabetes mellitus, tu lembra logo de quê? Ei, olha pra mim, menina. Ô, menino, olha pra mim. Tu lembra logo de quê? Não é pra copiar, não, é pra olhar pra mim. Pode falar daí, que eu escuto aqui. Tu lembra de quê? Tu lembra de açúcar, né? Agora, olhe, a diabetes mellitus é a doença que vai estar relacionada com o metabolismo do açúcar. Beleza. Agora, não confundir diabetes mellitus, que é o que a gente vai falar agora, com diabetes insípidos. Lembrem que a diabetes insípidos vai estar relacionado com o ADH. Vai estar relacionado com a falta de produção e secreção do ADH, que é o hormônio antidiurético, produzido pelo hipotálamo, armazenado e secretado lá pela neurohipófise. Então a diabetes insípidos não tem nada a ver com essa diabetes mellitus. E a diabetes insípidos vai estar relacionado com um problema, na formação da urina, na reabsorção de água, tá? É outra coisa. A diabetes mellitus não. Ou simplesmente essa diabetes que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente fala muito só diabetes no nosso dia a dia, essa diabetes vai estar relacionada com o pâncreas. Vai estar relacionado, olhe, com um hormônio chamado de insulina. Agora eu preciso que você preste atenção em tudo que eu vou fazer, tudo, aí no final eu juro que eu dou tempo para tu copiar, tá? Deixa tu tirar um print e deixar teu caderno bonitão, igual a mim, porque eu sou mais bonito que teu caderno. Então, primeiro tu tem que olhar pro tubarão, depois tu copia, tá? Então, ó, presta atenção. Quando a gente trabalha com a diabetes mellitus, a gente sabendo que essa diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, é um problema que vai estar relacionado com o pâncreas. Se você quiser uma definição bonita para diabetes mellitus, você vai dizer assim, ó, é a síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas. É a síndrome, do metabolismo defeituoso, de carboidratos, lipídios e proteínas. E um detalhe, essa síndrome, ela pode ser classificada em dois tipos gerais, em dois tipos principais. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou ter a famosa diabetes do tipo 1. Essa diabetes do tipo 1 é a diabetes que a gente chama assim, ó, dependente de insulina, que é a DM e D. Essa diabetes do tipo 1, que é a diabetes que ela é dependente da insulina, vocês sempre vão dizer que essa diabetes, presta atenção, esse tipo aqui acontece pela falta, a falta da secreção, de insulina. Então, quando o paciente, presta atenção, quando o paciente tem a diabetes do tipo 1, o danado do paciente não secreta insulina. A insulina não sai do pâncreas, veja, não sai do pâncreas para o sangue. O cara não tem liberação de insulina. Aí tu pode dizer assim, oxente, e o cara não tem liberação de insulina por quê? Olha, o cara não tem liberação de insulina porque o cara vai ter problemas. Vê, isso aqui leva a problemas nas células beta.
Ó, nas células beta, que são as células responsáveis pela produção da insulina na parte endócrina do pâncreas. Porque tu tem que lembrar o seguinte, presta atenção em mim. Ei, lembrem que o pâncreas não é uma glândula endócrina, tá? Por mais que o pâncreas ele esteja no sistema endócrino, mas o pâncreas, histologicamente falando, é uma glândula mista. Ele tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. A parte exócrina é do sistema digestório. A parte endócrina que nos interessa aqui, é a parte que vai produzir a insulina. Então, geralmente, o paciente, quando ele tem problema na secreção, na produção da insulina, é porque ele está tendo problema nas células beta, que são as células da parte endócrina do pâncreas que produzem insulina. Aí você pode dizer assim, Andrei, esse problema pode ser ocasionado pelo quê? Olha, geralmente, esse problema de você não secretar insulina, você pode muito bem dizer assim, que esse problema, ele pode ser genético. A gente tem casos de você ter problemas genéticos, o cara não tem um gene da insulina. Se o cara não tem um gene da insulina dentro das células beta, o cara não vai produzir. A célula está lá, mas ela não produz. Não necessariamente a célula precisa estar morta. A célula pode estar vivíssima, monstrinho. Vivíssima. Mas se ela não tem um gene da insulina, a insulina sendo uma proteína, e se é uma proteína, a receita é o gene, se nos DNAs das células beta você não tem um gene da insulina, você não tem a receita, então a célula não vai produzir. Então isso pode ser um problema genético. Isso pode ser ocasionado por vírus. Já tem estudos que mostram que alguns vírus podem danificar as células beta, porque lembrem que os vírus são parasitas obrigatórios intracelulares. Cuidado com isso aí, façam a relação. Eu sei que muita gente gosta de estudar nada da biologia decorando, mas tem que fazer relações algumas vezes para a gente responder questões, tomar cuidado com isso, tá? Olha, você tem doenças autoimunes, pode ser uma doença autoimune, o corpo mesmo pode destruir as células beta, toma cuidado com isso, por isso que é uma doença autoimune. Então, assim, você tem N motivos. Agora, Andrei, isso vai acontecer numa idade específica? Não. O cara pode nascer assim, ou depois de alguns anos o cara pode adquirir a diabetes tipo 1, ou seja, o cara pode ficar diabético no tipo 1, ou depois de mais uns anos lá na frente pode ser, não tem idade certa. A gente não tem uma cronologia certa nas referências sobre isso, beleza? Então, o que a gente tem nas referências é que a diabetes do tipo 1, que é a diabetes que a gente chama de dependente de insulina, é uma diabetes em que o cara não secreta insulina, beleza? Não secreta. Tranquilo? Ou pode até secretar de maneira insuficiente. Você tem uma produção pequeniníssima. Aí você vai ter que, exatamente, você vai ter que completar isso, beleza? Agora, olhe, se você tiver a diabetes do tipo 2, a diabetes do tipo 2, ela é a não dependente de insulina, que a gente chama de DMNID. Essa diabetes do tipo 2, ela recebe esse nome porque o que acontece? Presta atenção. Aqui, você vai ter uma diminuição. Eu vou ter uma diminuição da sensibilidade, dos tecidos alvo ao defeito metabólico da insulina. Ao defeito metabólico da insulina. Ou seja, olha para mim, resumindo, você produz até insulina, você libera a insulina, mas essa insulina não é recebida nas células. Porque tu tem que lembrar que a danada da insulina, ele é aquele hormônio que vai pegar o danado do carboidrato e vai levar esse carboidrato para dentro da célula. É como se ele fosse um portador. Bora, carboidrato, eu vou te levar. Vamos para a célula. Ei, vamos para a célula. Aí quando ele chega na célula, a insulina faz Ó, posso botar para dentro, mas aí o que é que acontece? Quando a pessoa
tem a diabetes, quando a pessoa manifesta a diabetes do tipo 2, as células, quando a insulina faz pó, posso botar para dentro, a célula, eu nem te conheço, pode sair daqui. Ou seja, a célula não reconhece a insulina. Você vai ter até liberação de insulina. Você vai até ter liberação de insulina. Mas a danada das células, que a gente chama de células-alvo, tecidos-alvo, que são exatamente os tecidos que recebem a danada da insulina junto com a glicose, não vai ter reconhecimento. Se não tiver reconhecimento, a insulina não sai do sangue. Se a insulina não sai do sangue, o que é que acontece? Os níveis de insulina do sangue, ficam lá em cima. A glicemia fica lá no alto. Então, do mesmo jeito que a diabetes do tipo 1, a insulina vai ficar lá no alto, a glicemia vai ficar lá no alto, a diabetes do tipo 2 também. A diferença é que aqui eu não vou ter insulina. Ou eu vou ter insulina numa quantidade insuficiente para tirar esse excesso, para tirar essa glicose do sangue. Aqui não. Aqui eu vou ter insulina. Eu vou produzir insulina, mas as células não recebem. As células não recebem. Por isso que aqui e aqui a glicemia vai ficar alta do mesmo jeito. A diferença é o porquê. Uma é porque não tem insulina. A outra é porque as células já estão cheias da insulina que você está produzindo. Então as células não gostam dela. A glicemia está lá no alto. Aí sabe o que é que vai acontecer? Se a glicose não entra na célula, vê como é perfeito, tá? Se a glicose não entra na célula, a danada da célula não vai gastar essa glicose produzindo energia. Aí vai gastar o quê? Proteínas e lipídios. Pronto, falei. Se você não bota a danada da glicose para dentro de uma célula, a célula não vai fazer respiração celular aeróbia. Não vai ter glicólise. Aí, se a danada da célula não tem glicose para fazer energia, para produzir ATP, aí sabe o que é que vai acontecer nessa doença? Se a glicose não entra na célula, a glicose não vai ser usada para produzir ATP. Se ela não vai produzir ATP, a danada da célula vai começar a usar lipídios e proteínas, tá? Toma cuidado com isso. Aí você pode dizer assim, mas o porquê dessa diabetes do tipo 2? Olha, essa diabetes do tipo 2, primeiro que ela é mais comum, tá? Geralmente é aquela diabetes adulta. Geralmente é aquela diabetes que a gente manifesta lá depois de alguns anos. Principalmente por problemas, principalmente por exageros nutricionais, tá? É por isso que essa diabetes, ela acontece muito com pessoas, tá muito ligada com a obesidade, tá? A obesidade ajuda muito isso. A obesidade ajuda muito isso. Sabe outra coisa que ajuda? O estado da gravidez, a gestação. Se a mamãe não tiver cuidado, se a mamãe não tiver cuidado na gravidez, a mamãe pode ficar diabética, tá? Sabe outra coisa? As famosas mutações. O corpo pode sofrer mutações que mudem os receptores de insulina na sua célula. Se a danada da célula sofrer uma mutação e aqueles receptores mudarem, eles não vão reconhecer mais a insulina. Então, uma danada de uma mutação pode provocar no paciente a diabetes do tipo 2. Beleza? Então, assim, quando a gente fala da diabetes mellitus, vocês têm que relacionar a diabetes mellitus com o pâncreas, com a insulina e principalmente com o açúcar. E vocês têm que lembrar nas provas dessa diferença da diabetes do tipo 1 e da diabetes do tipo 2, beleza? Com isso, eu duvido tu errar uma questão dessa por aí. Duvido tu errar depois de uma aula dessa. Tira um print aí. Deixa teu caderno bonitinho com essa aula aí. Duvido tu errar mais isso em algum lugar. Não. É uma doença que cai muito, tá? E assim, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? Agora deixa eu dizer assim. Tu gostou? Eu te ajudei. O Tubarão te ajudou. Então ajuda o Tubarão. Se inscreve aí no canal. Dá um like aí nesse vídeo. Deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube, porque os comentários ajudam muito ao canal engajar. Aí você pode dizer, já fiz isso tudo. E eu já sou inscrito no Cardume faz tempo. Então, assim, ajuda o Tutuba. Pega esse canal e manda pros amigos. Porque, assim, quanto mais gente você traz pro Cardume, quanto mais forte fica esse Cardume, mais aulas eu vou conseguir colocar aqui. E eu colocando mais aulas, eu vou ajudar mais pessoas como você, tá? E a ideia é sempre ajudar, porque esse canal é de vocês, tá? E assim, menino, menina,
Eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas, tá? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu!